Muito bem. Então, esse tema que nós queremos trazer na noite de hoje chama bônus hora. Esse é um termo, né, que vocês vão conhecer no livro Nosso Lar, de André Luiz. Esse livro Nosso Lar foi na década de 40, 1940, né, a década, que ele foi publicado e criou para nós uma grande revolução, porque foi um grande levantar da cortina sobre como é a vida no plano espiritual, como que é seu cotidiano, porque até então nós trazíamos aquela ideia que nos foi passada, que nós, após a nossa morte, nós estaríamos então sendo sentenciado a ficar num céu de contemplação, a um inferno de dores, ou então numa indefinição, num purgatório. E a doutrina dos Espíritos, então, vem nos trazer a realidade do mundo espiritual. E André Luiz, então, foi o grande incentivador nesse sentido, aonde ele vem nos descrever pela primeira vez como se dá, né, a vida no mundo espiritual. Então, baseado nisso, um dos temas que ele abordou foi justamente sobre bônus hora. Então, o que vem a ser isso, né? Primeiramente, esta apresentação tem como base de estudo o capítulo 22 do livro Nosso Lar. É um livro que versa, o capítulo que versa sobre esse tema. E a colônia do Nosso Lar, para que venhamos a entender, encontra-se localizada na região umbralina do nosso planeta. Então vejam, o nosso lar, que é que todos nós almejamos um dia poder ter, vivenciar, participar de uma colônia semelhante até, está ainda na região umbralina, né? Mas o que a gente percebe é que ela está adiantada em relação à tecnologia, à ciência, aos valores sociais, né? Às responsabilidades do modo geral. E essa colônia, a sua organização e rotina do cotidiano apresentam características, então, futurísticas. Por que é interessante saber disso? Porque é o que todos nós um dia almejamos atingir. É a ordem natural da evolução. Nós já vivemos períodos de barbárie, né? Quando então nós estávamos no período da parte primitiva, como na pré-história, a idade dos metais, poderíamos, né? Então foi um período muito em que a humanidade era mais selvagem do que civilizada propriamente. E hoje nós estamos dentro dessa realidade com a intenção desse processo de regeneração. Né? A gente fala muito que o planeta está mudando, saindo de um período de expiação e prova para entrar num período de regeneração. O que vem a ser esse período? Será uma preparação para viver numa realidade de um mundo organizado, que chamamos de mundo feliz. Então, e esta é a razão de ter trazido esse tema na noite de hoje, porque se estamos diante de um processo de regeneração, nós deveremos, então, fazer uma autoanálise, alavancar os nossos defeitos, as nossas viciações, a nossa rotina de vida e procurar, diante do exemplo que André Luiz nos traz, tentar ir se ajustando a essa nova realidade. Porque numa colônia como do Nosso Lar, então já é um senso comum viver da forma que eles vivem, compartilhar as coisas da forma que eles compartilham.
não havendo, né, aquele espírito de ganância, de poder, de posse, mas de equilíbrio. Por isso, as questões morais independem do tempo. Então nós não precisamos esperar chegar num mundo feliz para termos um comportamento ético adequado. Ao contrário, nós temos que começar agora a nos prepararmos, a corrigirmos as nossas viciações, a incrementar a nossa ética, a nossa moral, para estarmos habilitados a viver nessa realidade de um mundo mais feliz. Assim, existem então alguns quesitos que André Luiz nos fala sobre como que é esse processo de valorização no mundo espiritual, que é diferente do nosso, né? Porque nós estamos muito voltados à questão material, de posse, de valores que às vezes não trazem lastros dignificantes, né? Então, André Luiz nos fala, por exemplo, de uma ficha de serviço individual gerando valor aquisitivo. Então, o que cada um de nós, espíritos que somos, e isso, então nós vamos ter como que este arquivo em que vai sendo computado todos os nossos feitos, positivos ou não. E à medida em que esses valores vão sendo computados, então nós vamos automaticamente, então não vai ter ninguém que vai ser um observador ou que vai nos medir, mas através desse valor aquisitivo, dessa ficha, vamos assim dizer, que nós vamos nos graduando moralmente. Moralmente. Assim, em nosso lar, cada habitante recebe alimentação, vestuário e abrigo, no que se refere ao estritamente necessário. Então, vejam só a organização social de um mundo feliz. Não há aquela preocupação com as necessidades básicas para o espírito, ou melhor, para o perispírito, né? Então, lá todos têm alimentação, vestuário e abrigo. Todos indistintamente. Então não há essa desigualdade social tão gritante na realidade. Né? Não existe a fome. Vejam, nesse mundo que nós almejamos atingir, né? Num mundo feliz, porque essa colônia ela está na frente, ela está fazendo já como que é a realidade num mundo organizado. Porque o contrário também existe, que são nas regiões umbralinas, onde há competição, discórdia, fome e tantas outras coisas mais. Mas nós estamos falando daquilo que todos nós almejamos, atingir uma condição melhor. Vejam que os que trabalham, porém, adquirem direitos justos, nada mais óbvio, né? Então, aqueles que trabalham para a manutenção da estrutura organizacional da colônia, então eles vão ter certos, não vou dizer benefícios, mas eles vão ter certas condições fruto do seu trabalho. Agora, já os inativos permanecem nos campos de repouso ou nos parques de tratamento. Então, aquelas pessoas que ainda não se veem motivadas a trabalhar, a estudar, então elas são tratadas como, na realidade, pessoas doentes.
E efetivamente é essa a realidade. Porque se tudo na natureza, criada por Deus, está em constante movimento, trabalho, ficar inativo, ocioso, é um sinal de enfermidade. Isso é importante que nós venhamos já a ter essa conscientização. Claro que o descanso se faz necessário, porque nós trazemos um corpo físico e no plano espiritual um perispírito ainda revestido de matéria, que requer descanso, mas viver na ociosidade, viver, como diz, na folga dos outros, isso já não é questão de esperteza, como muitos podem considerar. É enfermidade, é doença, né? Porque está contra ao ritmo natural da natureza, da vida. Então, na questão de alimentação, repouso, alimentação, vestuário e abrigo, todos têm esse direito. Muito bem. Mas, como foi dito, a grande maioria não vai estar enferma, não vai estar ociosa, porque já estão conscientes da necessidade do trabalho, porque o trabalho é dignificante, porque o trabalho é um processo também de aprendizado. Não é só um desgaste físico, um desgaste do perispírito. Há em todo trabalho aprendizado diário, assim como na nossa vida também. A cada dia que nós vamos trabalhando, vamos adquirindo mais experiência e maior habilidade. Pois bem, então como que é a divisão da carga horária? E isso que nós temos que começar a refletir. No mínimo de 8 horas dia de serviço útil. Ou seja, 8 horas as pessoas no plano espiritual, na colônia, nosso lar, trabalham para a comunidade. Então é através dessas 8 horas que cada um, dentro da sua habilidade, alguns vão cozinhar, outros vão tecer, outros vão trabalhar na lavoura, outros na edificação. Enfim, todos estarão dando um terço do dia para esse trabalho comum. É permitido 4 horas de esforço extraordinário. Não, o ideal é não mais do que 4 horas de trabalho, de hora extra, vamos assim dizer. Tudo isso é contabilizado, vamos ver depois. Quando serviços sacrificiais, a remuneração é duplicada e até triplicada. O que é esses serviços sacrificiais? São quando são trazidos grande quantidade de espíritos que estavam na região umbralina e que requer um esforço redobrado de acolhimento, de assistência e de cuidados a essas pessoas, por exemplo. E aí, então, por esse esforço, o desprendimento por trabalhar desta forma, então há uma valorização. O que nós vamos perceber que o lastro, isso que veremos mais adiante, mas o lastro do nosso trabalho no plano espiritual é justamente a sua doação, a sua sinceridade naquilo que você faz. É você fazer aquilo com desprendimento, com amor. E não quando você faz simplesmente para cumprir uma obrigação. Então, este é o laço. Por isso que nesses planos superiores, independe do tipo de trabalho, mas depende da qualidade do trabalho. Então, lá o ministro, o governador da colônia, ganha um bônus hora. A cada hora, um bônus. O jardineiro, o cozinheiro, um bônus hora. Percebe? Então, o lastro é aquela doação. E quando você trabalha para ajudar, para agregar, para contribuir,
você tem direito a essa valorização, vamos assim dizer. E isso é que vai sendo computado. E diante da quantidade desse trabalho, você então terá alguns direitos muito naturais e promissores. Então, é desta forma que a gente vai percebendo já a nossa mudanças de paradigma no plano atual. Não precisamos esperar ir para o plano espiritual. Não precisamos ingressar numa colônia como o nosso lar. Devemos sim já ir modulando a nossa vida, a nossa conduta dentro desta realidade, para fazer jus a este local. Porque se nós tivermos em contrapartida desejos de segundas intenções ou desejos exclusivistas de privilégios, né? Então não condiz com o padrão mental da colônia. Para vocês terem uma ideia, todo dia às 6 horas da tarde é feita uma prece coletiva com o governador, né, e todos a comunidade da colônia. E é interessante porque é essa prece que dá a sustentação vibracional da colônia. Percebe? Muito bem. E é o padrão de pagamento a todos, seja da administração como o operário. Então, se você trabalha numa enfermaria, ou se você trabalha na administração, o governador e seus respectivos ministros, o valor é o mesmo. Então não existe essa diferença, né, de serviço, de trabalho, como nós ainda temos. Ah, mas a realidade no mundo físico ainda é assim. Pode ser, mas você pode começar a criar o seu mundo interior, a sua valorização para com o próximo, o seu respeito àqueles que trazem trabalhos diferenciados de nós. Então isso já é o início de você poder conquistar esse estágio de entendimento. Aí, como foi dito, então, o lastro desse bônus horas. Então, para o plano espiritual superior, independe o teor do trabalho, mas avalia-se os valores morais despendidos. Então, se aquela pessoa varre lá o jardim, varre uma rua com carinho, com atenção, com dedicação, né, com respeito quem vai transitar por aquele local, tem o mesmo valor do que um governador faz pela população em nosso lar. Então, o que isso já nos remete a refletir? Que todo trabalho que realizamos deve ser feito com amor, com atenção, pensar no próximo. Pensar se o próximo, né, estivesse necessitando do meu trabalho. O que eu vou apresentar a ele? Percebe? Então, isso são condicionamentos que vamos criando para, então, ter este padrão de harmonia. Então, não adianta fazer assim, pediram para eu varrer o salão, e eu varro só a parte central, porque é onde o pessoal vai olhar, o pessoal vai ver. Mas aí, isso não tem valor. Podemos enganar um ou outro, mas perante a nossa consciência, perante este lastro, que é hipotético, vamos assim dizer, é uma questão que é desvalorizado. Então, o verdadeiro ganho é de natureza espiritual, através da experiência da natureza do trabalho realizado. Então, o que, na verdade, como é visto o trabalho numa colônia mais evoluída?
num lugar que queremos viver melhor. Todo trabalho é um aprendizado. Todo trabalho traz um retorno espiritual. E nós, no plano físico, estamos ainda nessa condição de ser valorizado, né, financeiramente. Ah, vou ganhar 5% mais do salário porque fiz tal coisa. Ou então vou ganhar uma medalha de honra ao mérito. Isso não tem valor nenhum espiritualmente. Mas quando a pessoa entende que todo aquele trabalho que ela realiza vai servir ao próximo e vai servir a si mesmo como um processo de maturidade de educação. Então, e quanto mais nós educamos, somos educados, mais sábios passamos a ser, mais maturidade espiritual passamos a ter. Porque quem age com segundas intenções, ou menosprezando o serviço alheio, ou não respeitando a necessidade alheia, é infantilidade espiritual, né? É falta de maturidade espiritual. E, como todos nós sabemos, a casa espírita, que traz este princípio de educação, de mostrar a realidade da vida, então é importante que nós tenhamos consciência dessa realidade e comecemos a trabalhar o nosso espírito caso o nosso comportamento não condiz com esta realidade maior. E aí os fatores de assiduidade e dedicação representam muito. Olha que coisa interessante. Então, são dois valores também que são considerados nesse lastro. A dedicação com que você realiza, a assiduidade naquilo que você faz e assumiu, e a dedicação naquilo que você faz. Né? Sempre querendo melhorar, aprimorar, avançar e não se acomodar. Então, a gente vai percebendo que são valores um pouquinho discordantes com a realidade do mundo material, né? Por isso, gente, que nós estamos vivendo esta realidade do processo de regeneração. Regenerar é isso. É entender como eu penso, como que eu ajo nesse momento e como eu deveria agir para viver numa condição superior, melhor, harmônica. Porque se você quer a paz, a saúde, a felicidade, tem que começar com você mesmo. Não esperar que alguém vá fazer, ou que algum governo, ou que alguma ONG, ou alguma administração vai fazer isso por nós. É mérito próprio, é esforço próprio. Assim, tudo tem a sua recompensa, toda causa tem um efeito, né? E todo efeito naquilo que você faz de bom coração, de boa vontade, de forma despreendida, vai ter. Então não é questão de privilégio, mas é de mérito. Aí o bônus horas, o que acontece? Garante ao espírito trabalhador adquirir prerrogativas na sua utilização. Então, com esse trabalho realizado, você pode, no caso, até ter predileções por certas vestimentas, né? Aí não se trata de luxo, não se trata de vaidade, mas trata-se daquele espírito que, numa determinada existência, ele se identificou, ou ele foi uma existência que lhe foi muito proveitosa, de repente ele queira trajar-se como naquela existência. Como, por exemplo, Emmanuel, né, que ainda usa as vestes, né, no tempo do Império. Não porque ele foi cônsul, não porque ele foi
um grande legislador, mas é porque ele teve o primeiro contato com Jesus. Então ele quer lembrar desse momento e utiliza-se dessa vestimenta. Emmanuel, por exemplo, a sua imagem que ele se apresenta, seu rosto, ele tem várias silhuetas de vários momentos de existências vividas. Então ele quis ter essa aparência. Então lhe é permitido isso, não por vaidade, mas por mérito. Porque ele melhor se identifica assim. Ele se sente melhor desta forma. Então, nada mais justo que ele tenha esse merecimento. Lazer. Como nesse livro nos fala, por exemplo, de Lísias, que ele tinha, né, pelo seu trabalho, ele tinha direito a frequentar teatros, áreas específicas, onde os noivos, né, os namorados podiam elaborar seu projeto existencial, fruto desse trabalho. Estudos. Então, espíritos que trabalham dessa forma desprendida, eles podem estagiar, ou excursionar, ou fazer estudos em outras colônias, em outros planetas mais evoluídos, porque eles fizeram por merecer. E residência. Segundo André Luiz, para você ter direito a uma residência na colônia, você tem que ter 30.000 horas trabalhadas, né? 30.000 bônus hora. E depois nós vamos ver o que vai acontecer da herança dessa casa, né? Que é bem diferente da nossa. E aplicar os recursos no concurso de auxílio a outros parentes e amigos. O que você pode fazer desse bônus horas que você tem? Você passa a ter mérito, você passa a ter condições de assistir a um ente querido. Ajudar aquele ente que, por sinal, às vezes possa estar com dificuldades espirituais. Exemplo, o próprio André Luiz. A sua mãe, que estava numa condição muito mais evoluída, que trazia muito bônus horas, ela doou, vamos assim dizer, ou usou o seu bônus hora para assistir André Luiz quando esse estava no umbral. Né? Então veja a importância de nós termos a empatia do próximo, porque estes podem afiançar o nosso auxílio. Mas para isso a pessoa tem que ter méritos. Né? Tudo bem até aí, gente? Bônus hora versus herança, né? Então vamos lá. O bônus pode ser utilizado na intercessão a entes queridos, foi o que nós acabamos de falar. Tanto no plano espiritual, como ocorreu com a mãe de André Luiz, com ele próprio, como aqueles nossos parentes, amigos, familiares do plano espiritual intercedendo em nosso favor no plano físico. Então, porque às vezes a gente acha assim, nós trazemos muito das fantasias, né? Achamos que o espírito tudo pode, tudo faz, tudo vai aonde quer. Não é bem assim, né? Tem que haver mérito. Tem que haver condições. Né? Nós estamos colocando lá o nome no livro. A equipe espiritual vai pegar aquele nome, endereço, e vai até aquele local. Mas se naquele ambiente não tiver condições para adentrar, eles não podem entrar. Se lá tiver um padrão, né, não compatível com o que eles se propõem a fazer, eles não têm acesso. Por isso que pede-se, né, de um modo geral, quando coloca-se o nome lá no livro, ou em algumas casas põe o nome na mesa, pedir para a pessoa que está lá na casa
que naquele horário esteja em oração, que esteja repousando, que deixe um copinho de água ao lado da sua cabeceira, que leia algo instrutivo, edificante, para criar sintonia para que esses socorristas possam intervir em favor da casa ou da pessoa. Certo? Também, apoio espiritual durante a estadia no plano físico, que acabamos de falar, e principalmente na experiência adquirida no trabalho realizado que gerou o bônus. Este é o maior valor, é a maior herança que podemos ter. Né? Nada de poder aquisitivo, nada de valores aquisitivos a não ser de experiência, de aprendizado, de maturidade. Então, tudo isso que eu estou trazendo hoje, qual é o propósito? É para a gente ter subsídios para refletirmos este momento de regeneração. Porque as pessoas falam, vou regenerar, mas regenerar o quê? Eu quero ser bonzinho, eu quero ser paciente. Não é bem assim. Né? Ninguém se muda do dia para a noite. Você tem que analisar aquilo que mais te incomoda e eleger aquilo que você tem condições de realizar para a melhoria. Não queira os grandes objetivos. Comece com pequenos objetivos. E à medida em que você vai vencendo os pequenos objetivos, te fortalece para enfrentar os grandes objetivos e aí vencê-los. Porque senão o que acontece? A gente começa, tem a empolgação, o entusiasmo, mas logo chega e a gente desiste. Não deu certo, não consegui. Tanto fiz, mas não consegui. Por quê? Porque às vezes você quis uma coisa muito além da sua possibilidade naquele momento. Muito bem. Então, já chegando na conclusão, então nós temos o bônus hora, então é um mecanismo para a nossa compreensão de aquisições de valores espirituais através de referências conhecidas no plano físico. Porque nós somos espíritos ainda muito infantis. Nós somos espíritos que precisamos ter algo concreto, algo para nós nos situarmos. Né? Nós não conseguimos fazer abstrações muito profundas. Então, esse bônus hora não é dinheiro do mundo espiritual, tá? Não vamos ter essa ideia. Mas ele faz essa correlação para que nós tenhamos uma referência de como somos valorizados espiritualmente. Então lá não tem caixa forte, não tem poupança, não tem aplicação, não, isso não existe. Toda aquisição é resultado do trabalho individual. Toda aquisição é resultado do esforço pessoal em querer aprender e servir. Assim, é um estímulo ao trabalho e aprendizado, porque ainda nós necessitamos desse tipo de estímulo. Assim como nós ainda hoje necessitamos da dor para nos mexermos, para sairmos daquela zona de conforto, porque não entendemos que podemos evoluir sem o aguilhão da doença, do sofrimento, da necessidade, da decepção. Porque quando você adquire essa maturidade, então é dispensado a dor. Por isso que nos mundos felizes não há enfermidade. Não há enfermidade, não precisa da enfermidade, porque as pessoas já estão conscientes que necessitam, né, do trabalho, não como obrigação, mas como uma valorização e como um alimento para o próprio espírito.
Então eles não precisam ser empurrados, eles não precisam ser convidados, eles entendem a necessidade de trabalhar. Enquanto nós não estagiarmos esta realidade, ainda estaremos, sofrendo as intempéries da dor, da carência, das necessidades múltiplas que ainda enfrentamos. É um estímulo, então, ao trabalho e aprendizado. E o lastro desse método de aquisição é justamente a experiência vivenciada pelo espírito, agregando valores para seu crescimento espiritual. É isso que nós precisamos nos conscientizarmos. Não fazermos as coisas mecanicamente, não fazê-la por obrigação, não fazê-la esperando um retorno monetário, um salário material, uma recompensa com títulos e honras. Tudo isso é fútil, é fugaz, é passageiro. O importante é tudo o que fizermos, não importa, não queiramos fazer grandes obras, mas aquilo que está no nosso alcance, que façamos com responsabilidade, com amor, com desprendimento, sem segundas intenções, e aí nós estaremos adquirindo o tesouro espiritual. Tesouro este que ninguém vai tirar de nós. Assim, no nosso lar, a organização e rotina do cotidiano apresentam características futurísticas, como nós falamos. Porque isso é a realidade de um mundo feliz, é a realidade de espíritos amadurecidos, é a realidade daqueles que entenderam que não precisam ser motivados pela dor, pelo sofrimento, pela necessidade, pela frustração. É aqueles que entenderam que trabalhando, estudando, progredindo, sendo útil, viverão felizes e dispensados de sofrimento. Quem não quer isso? Não é isso que todos nós almejamos? Mas para tanto temos que mudar a nossa chavinha. Temos que mudar nossos interesses e buscar esta realidade. Porém, as questões morais independem do tempo. Por que falamos isso? Porque você não precisa conquistar esta realidade quando estiver no mundo feliz. Comece agora. Comece a agir desta forma que eles vivem. Procurem otimizar o tempo. E o que nós assistimos hoje como um processo de retardamento da nossa regeneração, como um processo de desviar a nossa atenção para a evolução. É o que nós assistimos na maioria das pessoas, que ficam como verdadeiros escravos da tecnologia de comunicação, que ficam apegados a esses programas, que a gente vê que a pessoa fica horas e horas olhando lá por uma tela, e que resultado vai trazer aquela observação, aquela hora dispensada naquilo. Quanto de utilidade você vai agregar para você, espírito, quando você fica vendo as fofocas, os comentários, as piadinhas, as sarges, as coisas assim. Isso é justamente para retardar. Retardar aquele que quer otimizar as 24 horas do dia. Aquele que quer ser útil ao próximo e valorizar a si mesmo. Porque quando nós ficamos desperdiçando esse tempo, nós estamos retardando o nosso futuro. E, finalmente, lembrando então que somos habitantes da mesma morada divina. O nosso lar está na mesma
região circunscrita da Terra. Está no plano espiritual da Terra. Então, eu preciso desencarnar para começar a fazer isso? Não. Comecemos agora. Já é tarde. Né? O tempo urge e requer mudanças. Independe a dimensão que estejamos vivendo. Se é no plano físico ou no mundo espiritual. Sempre é tempo de começar e precisamos começar. O processo de crescimento espiritual é igual para todos. Não há privilégios. Né? Então muitos falam, olha, esses espíritos vivendo nesse lugar sem sofrimento, sem dor, todo mundo harmônico, tudo paz, sem guerra. Isso é conquista, isso é mérito. Né? O crescimento espiritual se verifica pela aquisição dos fatores conhecimento e moralidade. São as dois remos que nos levam para frente, né? O conhecimento e a moralidade, o intelecto e a moralidade. São os dois remos que nos faz avançar. O bônus hora é uma forma concreta de demonstração de valores abstratos. Então, no nosso lar, né, que já é algo futurista, ainda necessita do bônus horas como referência. Assim como eles necessitam ainda de certos alimentos, porque houve até uma ocasião que eles travaram uma guerra, porque no começo, nosso lar, dava-se alimentos espirituais mais sólidos. E aí um governador quis dar a eles alimentos mais líquidos e pastosos, para tentando cada vez mais ir se desapegando das matérias. E aí houve a maior revolução. Contrabando de alimento com umbral para esses alimentos. Até que com muito esforço, as pessoas foram se conscientizando do benefício que era ter a alimentação proposta. E se desapegando justamente daqueles alimentos mais materializados. Então, veja, ainda, apesar desta condição de evolução, ainda requer as experiências concretas para entender o abstrato. Então, devemos aproveitar as oportunidades de aprendizado que a vida oferece, convertendo em tesouro espiritual. E é por isso que nós estamos vivenciando um período muito importante da nossa vida de espírito, que é este momento da regeneração, onde nos é dado inúmeras oportunidades para começar a modular os nossos costumes, os nossos hábitos. Não queremos de um dia para a noite mudar, mas vamos mudando gradativamente. Vamos lembrando da necessidade de melhorarmos. Vamos policiando a nossa língua daquilo que falamos, porque toda causa tem um efeito. Tudo que você verbaliza, você emite essa onda sonora, terá um retorno. Procurem educar o pensamento, porque o pensamento é energia, e todo pensamento é uma energia que é disparada do seu espírito, que vai ter um retorno. Então, por isso que nós precisamos nos equilibrarmos, precisamos criar diretrizes seguras para podermos desfrutar da nossa felicidade, que é o tesouro espiritual. Então, aqui nós temos, né, uma foto não real, né, mas de um grupo de artistas que fazem filmes espíritas, né, e que foi utilizado, inclusive, no filme Nosso Lar, mas mostrando que esta realidade é de um futuro que pode ser o nosso.
que não devemos retardar, né, a vivência deste futuro. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós, está em nossas mãos. Então, mãos à obra. Que tenhamos uma boa noite de preocupação com o que somos ou de projetos para um futuro melhor. É isso que eu queria falar sobre o Bônus Horas.